Deixa eu te fazer uma questão. Tem aparecido muito aqui demanda para trazer a Maria Lúcia Fatorelli, nada contra ela, maravilhosa, mas para tratar da questão da auditoria da dívida pública, ou desse movimento auditoria cidadã da dívida. E eu tenho evitado, já falei aqui, olha, a gente está fora desse negócio, não é a nossa praia e tal, mas nunca fiz um debate um pouquinho mais assertivo em relação a esse tema, e eu sei que você trata, né, tratou ao longo dos últimos tempos e trata com propriedade desse tema. Então, eu queria te perguntar a tua posição em relação a este projeto da auditoria cidadã da dívida. Mauro, Você esse é dá um assunto... risada, né? Não, eu dou risada, mas assim, porque é um assunto delicadíssimo, tá? É um vesper mexer nisso aí, tá? Eu vou tentar tratar o assunto aqui da maneira mais respeitosa e técnica possível, se é que é possível, né? Porque a gente sabe que a gente tem sempre o nosso viés político. Mas o ponto é que a Auditoria Cidadã da Dívida, né, a ACD, como a gente chama, ela é um grupo que atua aí pleiteando que a dívida pública brasileira seja auditada há mais de 20 anos. Na verdade, aí já começa um pouco da confusão, tá? Para a gente começar a entender o processo, o porquê da crítica à Auditoria Cidadã da Dívida. Quando a Auditoria Cidadã da Dívida começou, Mauro, o grande debate na economia brasileira, tá? Você certamente vai lembrar, era a dívida externa. Uhum. É só o que se falava nos noticiários de economia, a crise da dívida externa. Você deve lembrar, eu lembro, enfim. E quando a auditoria cidadã começa a se formar, aquilo que depois vai dar origem a ela, era uma questão de tentar enfrentar este problema. Tá? Então aí nós já temos que separar, né, o joio do trigo. Quando nós tivemos a Constituição de 88, esse debate sobre a dívida era muito relevante. E se colocou na Constituição a necessidade de auditar esta dívida. Tá? Baseada nessa premissa é que nasce a Auditoria Cidadã da Dívida. Então, seria uma proposta constitucional, construída a partir de um problema concreto gravíssimo que o Brasil vivia, no final dos anos 80 até 94, ali, com o Plano Real, que era a dívida externa. A questão é que hoje nós não temos mais uma dívida externa. Tudo bem, dá para a gente apontar um ponto aqui ou outro, mas em geral, Mauro, o Brasil hoje ele é um país credor em dólar. Tá? O Brasil hoje é um país credor em dólar. O Brasil tem um grande volume de reservas internacionais. Tá? Então hoje o quadro é rigorosamente diferente. De um Brasil que não tinha dólares e tinha uma grande dívida externa, para um Brasil que tem amplas reservas em dólar, praticamente não tem dívida externa. Tá? Os títulos públicos brasileiros hoje, eles são quase que 100% precificados em real. Então, hoje a nossa dívida ela é interna. Uhum. Interna. A crítica da auditoria da dívida começa da seguinte maneira: olha, tudo bem, a dívida hoje é interna e não é mais externa. Contudo, a dívida externa foi transformada em dívida interna. Então, hoje, se nós temos um problema de dívida pública no Brasil, ele ainda é o mesmo. Essa dívida é fraudulenta, ela precisa ser auditada, tá? Esse é o argumento. E aí eles usam alguns exemplos. Eles vão dizer, por exemplo, o caso do Equador. Eles dizem, olha, o Equador foi um país onde passamos por um processo de auditoria da dívida e o Equador conseguiu cancelar parte grande, significativa, não me lembro se majoritária, mas com certeza muito significativa, da sua dívida. Na época, o presidente era o Rafael Correa, e isso foi muito positivo para a economia do Equador. Eles citam, às vezes, também o exemplo da Grécia, como também um caso de sucesso, ou de, pelo menos, necessidade de um processo de auditoria da dívida. Qual o problema destes exemplos, Mauro? Tanto Grécia quanto o Equador não são países emissores de moeda, são países usuários de moeda. Então, no caso do Equador, tem uma economia dolarizada, no caso da Grécia, é o euro. Nesses casos,
Ok, porque aí o país ele não emite a própria moeda, a dívida que ele tem é uma dívida com o país emissor dessa moeda, então cabe sim o exemplo da Auditoria Cidadã da Dívida. A questão é que a dívida pública brasileira é absolutamente diferente, porque ela é uma dívida Uhum. interna expressa em moeda nacional. Se a gente topasse fazer a auditoria da dívida, né, eu já vou dizer que por que isso não é necessário, quais seriam os efeitos práticos disso? Tá? O efeito prático disso é teríamos elevação da taxa de juros. Tá? Isso é inevitável, porque vejam, o Banco Central brasileiro não tem instrumentos para controlar os juros futuros. Ele até poderia ter, mas ele praticamente não tem. Costumo dizer que não tem. Se inicia um processo de auditoria da dívida, o que o mercado entende, irmão? Olha, estão querendo auditar aqui esses papéis da dívida pública. Se forem encontradas fraudes, o que nós vamos fazer? Bom, não teria outra coisa a fazer a não ser cancelar, né, esses contratos, por exemplo, como eles fizeram no Equador. O o mercado vai entender disso? Ele vai ver que há um aumento do risco no negócio Uhum. dele. Então ele vai elevar os juros. Ele vai elevar os juros. E o grande problema hoje da dívida pública no Brasil é justamente o quê? A taxa de juros. Uhum. Estão entendendo? A Auditoria Cidadã da Dívida, ela usava mais, agora parece que está usando menos, mas ela usava recorrentemente um gráfico de pizza mostrando a execução do orçamento federal. Então ali eles mostram, olha, metade da execução do orçamento federal é juros e amortização da dívida. Então tem 50% dos gastos do governo, não é bem assim, tá? Eles fazem uma confusãozinha ali, mas vai, para ficar didático aqui. 50% dos gastos do governo, dívida pública. Aí você olha para a educação, 3, 4%, você olha para a saúde, 10%, 9%, sabe? E aí as pessoas ficam, não, peraí, sei tudo para banco, tudo para sustentar banco, e aí para educação não tem dinheiro, e aí para saúde não tem dinheiro. Só que isso induz a um erro, mal, porque veja, quando você olha o gráfico de pizza do período Lula, seja da época que o Brasil crescia mais, ou seja de agora, e você compara com o gráfico de pizza da época do Temer ou da época do Paulo Guedes, do Bolsonaro, você vai ver que o montante pago com juros e amortizações no governo Lula é muito maior que o montante pago com juros e amortizações, por exemplo, no Sim. período Temer e Bolsonaro. Então, no gráfico de pizza, você olha no Lula, você tem uma parte muito maior ocupada que no Temer e no Bolsonaro. Então, quer dizer que Temer e Bolsonaro são mais inimigos dos banqueiros que o Lula? Eu acho que não é uma boa chave de interpretação. Eu acho que não tem grande diferença. A questão, o que é que mudou? O juro estava muito menor com o Temer e com o Bolsonaro. O que eu estou tentando explicar aqui da maneira mais didática que eu consigo? Quanto maior a taxa de juros, Uhum. tá? Maior a parte comprometida desse gráfico de pizza com juros e amortizações. Então, se você resolve fazer essa auditoria, você eleva a taxa de juros, você agrava o problema que você está querendo resolver. Isso é um ponto. Mas calma que tem vários, agora você vai ter, já que você entrou nesse assunto. Um outro problema grave do gráfico de pizza é o seguinte: o gráfico de pizza, ele mostra as despesas financeiras do governo, Sim. tá? O que ele não mostra são as receitas financeiras do governo. Se você fizer o mesmo gráfico das receitas financeiras, você vai perceber que elas também são maioria. Por quê? Porque o Brasil está em déficit primário. Se o Brasil está em déficit primário, significa que o que está liquidando as despesas do governo não são os tributos apenas, são as receitas financeiras do serviço da dívida, porque a dívida pública também é uma fonte de receita financeira para o governo. Está entendendo a complexidade da questão? Uhum. Então, quando você olhar o gráfico de pizza de qualquer país do mundo,
vai dar uma coisa parecida. Quanto maior for o juro praticado nesse país, maior vai ser a porcentagem com juros de amortização. Sim. Quanto menor for, menor vai ser. Mas calma que tem mais coisa ainda. Por exemplo, questão da auditoria em si. Os dados sobre a dívida pública, sobre os títulos públicos brasileiros, tá? Eles são, Mauro, públicos. Uhum. Quer um de nós que entenda de títulos públicos, da dinâmica dos títulos públicos, dos tipos de títulos públicos, que saiba ler os balancetes do Banco Central, consegue fazer uma auditoria. Uhum. Então tem um outro argumento contra a auditoria, que é o seguinte: não precisa. Precisaria, Mauro, no caso da dívida externa, teve muita Que falcatrua. os dados não eram públicos, claro. Os dados não eram públicos, eram feitos com contratos que cada contrato era negociado à sua forma. Hoje em dia, não existem mais os contratos como existiam antigamente. A manipulação dos títulos públicos pelo Banco Central, ela é feita num piloto automático. Mano. Os títulos públicos, eles servem para estabelecer a taxa básica de juros no mercado interbancário de reservas. Então, cada vez que o cupom altera a taxa de juros, o Banco Central atua comprando e vendendo títulos para colocar a taxa de juros onde eles querem. Tá? Então, essa dinâmica na economia capitalista, eu tenho várias críticas a isso, porque eu tenho críticas à economia capitalista, mas na economia capitalista, tem que ser assim. Você não tem como avaliar contrato por contrato, não é cada contrato feito de um jeito. Isso é dinâmico. Então, vejam, não há contratos a serem examinados. Não há dados a serem auditados. Havia. Mas, Humberto, é um outro argumento que eles usam. Se teve muita roubalheira lá e isso foi internalizado, aqueles que roubaram seguem impunes. Sim. Mas qual é o ponto? Agora não tem o que fazer. Agora o que a gente deveria fazer, que é o que eu defendo, é tomar posse da dívida pública. A dívida pública ela é um instrumento nacional e ela não é de posse nossa. Para não ficar muito mais longo, vamos pegar assim, a gente vive dizendo, na China não tem teto de gastos. Por que a China faz o que faz? Porque a China cresce vigorosamente há mais de 20 anos? Por que a China investe em infraestrutura? Por que a China construiu uma rede de trens-bala? Porque a China é dona da sua dívida pública, mal. Uhum. Ela controla esse instrumento de política monetária, mal. Veja, enquanto nós tivermos relações de produção tipicamente capitalistas, que a gente quer abolir, não tem o que fazer. Os países todos utilizam a dívida pública como um instrumento de política monetária. Então, o que eu defendo não é auditar a dívida pública. O que eu defendo é nacionalizar esse processo. É tomar controle disso. Para utilizar essa ferramenta para gerar emprego, para fazer política industrial, para viabilizar a infraestrutura. Porque senão, Mauro, o que o discurso da auditoria da dívida cidadã alimenta? Eu não acho que é de má fé. Eu não acho que é de má fé. Eu acho enfim, é de boa fé, mas tá errado, tá? Eu não vou aqui fazer nenhuma acusação leviana sobre a Maria Lúcia, sobre o grupo dela. Eu não acho que é de má fé. Mas o que eles acabam retroalimentando? Eles acabam retroalimentando um discurso que a gente quer combater, que é o discurso fiscalista. Porque onde é que cai esse papo da auditoria? Cai no acabou o dinheiro. Porque, vejam, para investir mais em saúde, em educação, eles defendem que a gente elimine parte da dívida pública para sobrar mais dinheiro. Só que não é assim que a economia capitalista funciona. A gente pode gastar muito mais em saúde, muito mais em educação, se a dívida pública for um instrumento nacional e não na mão dos banqueiros. Como ele está hoje, onde a gente tem o Banco Central capturado pela Faria Lima, onde a gente tem uma política econômica do próprio governo capturada pela Faria Lima. Bom, aí a gente não tem o que fazer. Sabe, cai naquele mito do acabou o dinheiro, do que o Estado não vai conseguir pagar dívidas na moeda que ele mesmo emite. E como eu tentei explicar aqui de uma maneira muito resumida, porque é um assunto muito extenso, mesmo que seja bem intencionado, se for feito, vai produzir o efeito contrário ao que se propõe. Tá? E por fim,
muitos economistas de esquerda, tá? Gente que inclusive trabalha no Banco Central, funcionário de carreira do Banco Central, que eu conheço, por exemplo, já se propuseram, né? Se proporam, enfim, agora me confundi aqui, a debater com a Maria Lúcia Fatorelli, ou com qualquer pessoa da ACD, não para fazer um debate de ofensas e tal, mas para tentar esclarecer esses pontos todos, ouvir os contra-argumentos, porque a gente ainda acha que eles são bem intencionados. Eles nunca aceitaram debater. Entende? E isso é a única coisa que me bota uma pulga atrás da orelha. Por que eles nunca aceitaram debater? Por que sabe, nunca tentaram esclarecer esses pontos, né, com direito do contraditório e tudo mais. Então, eu sei que é um tema muito delicado, porque, porra, né, Mauro? Você escuta assim, dívida pública, então é nossa. Tá crescendo. Porra, então, né, ocupa todo o orçamento. Aí não sobra para educação. É lógico que isso é uma pauta que vai atrair todo mundo da esquerda, sabe? Mas eu penso que é meu dever aqui, tá? Como uma pessoa que quer avançar nas nossas pautas, eu não posso me furtar dos debates difíceis. É um debate difícil. Para mim seria muito mais fácil dizer, não, beleza, mas são todos nossos companheiros, é isso aí mesmo que tem que fazer, eu não compraria a briga com ninguém. Mas aí eu não estaria bem com a minha consciência, porque eu entendo que não é o melhor caminho a ser tomado. Tá? Enfim, se tiver dúvida aí, a gente quiser comentar um pouco, eu posso tentar melhorar um pouco a minha explicação. Não estou lhe ouvindo, Mauro. Obrigado. O Clyde diz assim, gostei demais da sua explicação. Vamos fazer um corte, tá? Para quem quiser depois pegar e levar. Né? A gente vai fazer um corte dessa explicação sobre a questão da auditoria da dívida. O Clyde diz, historicamente, não caberia uma investigação? Foi o que o Humberto falou, né? Historicamente, tem uma questão que está remetida à dívida externa dos anos 80, que não tem mais, acabou, não tem o que investigar. Poderia se investigar, Mauro, mas como anular a dívida interna agora? Entende? Tudo bem, então se faz uma responsabilização lá, ok, eu não sou contra isso, eu acho que todo mundo que, né, tem responsabilidade tem que ser responsabilizado. O meu ponto não vai resolver o problema fazer uma auditoria que anule a nossa dívida pública ou parte dela. Tá? Se quiser responsabilizar, criar uma outra forma de responsabilizar, aí eu não tenho nenhum problema. Ok, aí tem uma proposta aqui, ó. Seria massa do Jimmy Bro. Seria massa um debate com a Fatorelli sobre essa questão de nacionalizar a dívida. Ela vem fazendo duras críticas à política de austeridade de Haddad. O economista Paulo Clias, está sempre com a gente aqui, um economista de primeira da esquerda, me escreveu aqui dizendo, Mauro, se vocês quiserem fazer um debate com a Fatorelli, eu venho debater com ela esse tema. Acho que eles estão completamente equivocados, mas toparia. Eu tenho uma relação boa com a Fatorelli, acho que dá para fazer um debate com ela sem... Então, Mauro, assim, desculpa te interromper, assim, mas é praticamente unânime entre os economistas que a ACD está equivocada totalmente. Eu não conheço nenhum. Você pode falar com o Decache, você pode falar com o Paulo Clis, que eu conheço, aliás, abraço, já fizemos live junto. Você pode falar, enfim, eu não conheço nenhum economista que não diga que eles estão redondamente equivocados. É isso aí.